Fala moçada, começando mais um podcast aqui, Lucas Forte Podcast. E hoje o cenário é diferente, como vocês sabem, é aqui na Barbearia São José. E mais uma resenha, mais uma conversa, mais uma pessoa, mais um momento de experiências aqui. Eu estou muito feliz com os convidados que estão na mesa, né? Fiquei muito feliz. O último episódio foi com o Marcos, cara, me deu uma vontade. Ô argentino, deram aquela carne... Calma aí. Antes de falar do argentino, você tá bem... Argentino, você tá bravo comigo, cara? E aí, Lucas? Tá aí, cara, tudo de boa. Você tá de boa? Tudo Né? boa. Conversando... Tá doendo ainda o tapa, né? Tá doendo, cara. Pra quem não sabe, o argentino levou um tapa nas costas do Vanderlei Silva, que doeu até em mim. Cara, e o estralo foi muito grande, cara. O argentino ficou umas duas semanas sem falar comigo. Foi pra Argentina, levou meu tablet, mas agora eu levei ele pra jantar num lugar legal, um Terraza 40. Vem cá que eu vou te levar pra jantar e vamos conversar. Entreguei umas flores pra ele, a gente fez as pazes. Argentino, bom te ver, viu? Eu queria esses microfones aí que vocês têm na orelha aí, bicho. Que produção, legal, hein, cara? Tá aí com você. Parabéns, eu quero um microfone. Parabéns pro pessoal da One Way, que estrutura. Moçada, começando mais um podcast. Para você que não me conhece, me chamo Lucas Forte. Gosto de falar desse papo de empreendedorismo. Gosto de trazer pessoas que têm know-how, que tem bagagem para falar alguma coisa. E nessa mesa tem duas pessoas muito grandes aqui, né, que a gente vai resenhar e conversar. E antes de eu chamar meus convidados aqui, eu quero agradecer aos patrocinadores do podcast, né? Eu quero falar do braço direito do empreendedor, que isso é muito importante. Eu quero falar da AGL Inteligências Contábil. A AGL é uma contabilidade que está há mais de 29 anos no mercado. Tá? Tem uma equipe altamente preparada para atender todos os regimes tributários. Cara, o negócio difícil é essa parada, né, Ramon? Ah, nem me fale, Luquinhas. O negócio difícil, então, cara, eu conto muito com a AGL, né? Além de ser a minha contadora, né? O meu contador, né? Ela patrocina aqui o podcast Lucas Forte. Eu fico muito feliz, né? É uma parceria aí de negócio e também a parceria aqui do podcast. Então, se tem uma coisa que é essencial na vida do empresário, é poder contar com uma contabilidade que te ajuda a alavancar seu negócio. Então, para você que não conhece, acesse a AGL Inteligência Contábil. A produção vai colocar o arroba dela aqui. Então, acessa aí. Muito obrigado, GL. Vou falar da Vale Sul também. A Vale Sul é uma parceira, um patrocinador que está há muito tempo aqui comigo, aqui, né? E na Vale Sul, cara, tem desde novo, seminovo, revisão no teu carro. Cara, é uma concessionária gigante. A maior revendedora de Chevrolet do sul do mundo é a Vale Sul, tá? Então, você tem mais de 200 opções para escolher. Todos os carros são periciados e com garantia de procedência. Ah, você que está precisando de uma grana e tem o teu carro, vai lá na Vale Sul, a melhor proposta é lá com eles, tá? Tem troco na troca também. E também, se você só quiser vender teu carro, fazer uma grana lá, vai lá, fala lá com o vendedor Jesus, porque eu fui lá ver um Cruze lá, eu falei, eu quero falar com Jesus, porque eu sei que Jesus faz milagre. E falei lá com Jesus, lá, um grande abraço pro pessoal da Vale Sul. Vou falar mais um pouco deles também, né? E agradecer também o pessoal da One Way, né? A produção, o meu parceiro aqui do podcast, e também a Barbearia São José. A Barbearia São José, a gente está na Barbearia São José, a maior barbearia do sul do Brasil, é a Barbearia Sul do mundo, é argentino? Do mundo. Do mundo, muito obrigado, viu? É a Barbearia São José, cara, tem desde podologia, massagem, limpeza de pele, depilação a laser, barba, cabelo, bigode. Cara, tem uma estrutura gigantesca. Barbearia São José tá desde 2010, fica aqui na Avenida Rui Barbosa, 8955, numa das melhores cidades do Paraná, que fica em São José dos Pinhais, e também tem Blumenau, dentro do Shopping Parque Europeu. E eu quero apresentar meus amigos, o pessoal que está aqui na mesa, né? O Ramon, meu amigo, meu sócio. Fala, Luquinhas, né? quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein, cara? Tava com saudade. Confesso que eu tava... É difícil admitir isso, mas eu tava com uma saudade de você. Também tava. Ramon, é sempre um prazer sentar do teu lado e prosear um pouco. Você que é um grande empresário aqui em São José, né? Sócio aqui da Barbearia São José. É muito bom compartilhar a bancada com você, meu amigo. Valeu, Luquinhas. Tamo junto. Tamo junto. E eu quero apresentar, cara. Hoje eu tô muito feliz, cara. Eu gosto quando é convidada mulher, empreendedora mulher. Cara, ela é pra frente. Ela é fora da curva, mano. Por isso que ela tá onde ela tá, né? Então eu gosto de... Eu confesso que eu fico nervoso. Eu confesso que fico nervoso, porque essa mulher, cara, tem história para contar.
E eu estou muito honrado, eu sei que a agenda dela é muito apurada, eu sei que ela cuida de uma empresa muito grande que se chama São José dos Pinhais, muitos colaboradores, né, uma cidade muito rica, né? Então, Nina, eu estou muito feliz da tua presença, né? E eu estou muito honrado da sua presença aqui na Barbearia São José. Seja muito bem-vinda ao Lucas Forte Podcast, Nina. Eu que agradeço, Lucas, é um prazer estar aqui para a gente prosear. Eu falo que a gente do interior sempre fala, vamos prosear, dar uma vamos prosear. prosa, né? Aham. E é legal ter essa descontração aqui, conversar com você para as pessoas até me conhecerem um pouco mais. Muito legal. Mas não fique com medo, com receio. Nada. Sou uma pessoa bem light, não tem nada de ter. A gente tem uma grande responsabilidade. Muita responsabilidade. Mas é muito legal esse bate-papo aí, interagir um pouquinho, falar um pouquinho da cidade, da cidade gente, e né? você. Eu tô louco para saber quem que é a Nina. Antes de ser prefeita, antes de ser vereadora, eu quero saber o começo, porque eu também quero te conhecer, né? Eu também quero saber, né? E, Ramon, cara, eu tô muito feliz de receber a prefeita aqui de São José, né? Cara, show de bola, show de bola. É. Já é um projeto um pouco antigo que a gente tinha, Já né? A gente tinha, né? conversávamos um pouco de trazer a Eu Nina falava, pra cá e deu certo. será que um dia a gente vai conversar com a prefeita, cara? Era muito longe pra mim. É, isso aí. É de verdade, não é tipo, era muito longe. Agora, conversando com a Nina aqui, eu tô muito feliz. Agradecer o Manuel também, cara, né? O Emanuel, nosso amigo em comum, um grande abraço. O Emanuel, um dos grandes empresários aqui também. Então, assim, mas Nina, vamos prosear, vamos conversar, vamos colocar as cartas na mesa aqui. Nina, você é nascida e criada em São José. Da onde que a Nina veio? Por que a Nina é prefeita de São José? Mas isso é muito pra frente. Mas eu quero lá no começo. É nascida e criada em São José dos Pinhais, Nina? Sim, nasci. Semana passada foi meu aniversário, dia 22, há 59 Parabéns, anos atrás. 59 anos atrás. Tem que respeitar, viu? Nasci aqui no bairro da Contenda, na área rural, né? Hoje o bairro fica quase 25 quilômetros do centro. Meu pai, meu nono, né, que veio da Itália, tinha um moinho de fubá, meu pai continuou, tinha um sítio. E em 72 nasceu o Posto Tio Zico. Eu nasci lá em 63, me criei ali na Contenda, pescando lambari no tanque, né? Olha Brincando de fazer comidinha de terra, Aham. né? Porque antigamente não tinha essa questão, todo mundo tem brinquedo, essas Aham. facilidades. E alguns que eu ganhava muito da minha madrinha, minha mãe não deixava brincar para não estragar. A mãe tem muito disso, né? Não vamos deixar estragar o brinquedo novo e tal. Então, mas não tinha muitas crianças, porque há muitos anos atrás, então eu sempre fui uma menina de brincar, pescar. Meu pai tinha sítio, vaca de leite, moinho de fubá, e era uma liderança do bairro, e assim eu fui crescendo. Falar para você que eu era tímida, né? Depois vinha estudar aqui no centro e tal. E assim foi a Nina que foi crescendo. Lá com minha família, sempre muito unida. Em 72, meu pai inaugurou o Posto Tio Zico. Teu pai já foi empreender já, Nina? Foi. Ele era uma pessoa que tinha um sítio. Aham. E quando mudou, eu falo que o Posto Tio Zico foi uma oportunidade que mudou a BR, para quem não sabe. Me conta isso. A BR que ia para Joinville, antigamente, a 376, não era esse trajeto. O trajeto era em frente à Volkswagen, que onde hoje é a Rua Antônio Singer. Entendi. Então, quem ia para Santa Catarina, saindo de Curitiba, era outro trajeto. E lá deve ter sido no ano de 60, final dos anos 60, mudou-se o trajeto para onde é atualmente. E quando foi mudar a BR, meu pai tinha um terreno onde ficou ali instalado a empreiteira que foi fazer a BR. Então, ali tinha até uma usina de asfalto do lado. Eu era criança, então, eu nasci em 63, não lembro muito da época da construção. Então, e aí ficou todo esse maquinário, os caminhões e tal. Quando acabou a BR, as companhias de combustível passaram para ver onde que poderiam, que era um novo trajeto, e não tinha posto de gasolina, né? E foram buscar locais para instalar novos postos de combustível. E o nosso posto Tio Zico 1, onde é localizado hoje,
ele não é numa região, se você for pensar em empreendedorismo, um bom local para se instalar um posto, não seria o ideal, porque ele é numa curva de um lado, do outro lado é uma descida, mas era um terreno que estava pronto, porque quando aquela empreiteira que ali ficou, deixou aquele terreno pronto, bem aplainado, até como eles colocaram material para utilizar, e a companhia viu uma possibilidade e foi conversar com o proprietário, que era meu pai. E, antigamente, meu pai não era uma pessoa que tinha recursos, né? Ele tinha vaca de leite, moinho. Terra. Era um sítio, né? Não era de recursos. Mas, antigamente, as companhias ofereciam opções de financiamentos a perder de vista, não era juros como, né, hoje em dia. E o que possibilitou meu pai de construir o posto Tio Zico. Né, a inauguração, eu tenho essa lembrança na minha memória. Foi? Né, o restaurante até hoje não mudou muito, né? E eu lembro que era sanduíche, era coisa bem simples assim. E eu tenho essa imagem daquela inauguração que tinha algumas pessoas no restaurante. Mas para mim é uma, sabe, assim, reflexos que vêm para mim, algumas memórias dessa inauguração. Tanto que hoje o posto tem 50 anos. Né, já está um projeto pronto, praticamente vai ser um novo posto, uma nova obra que vão estar refazendo praticamente todo o posto Tio Zico 1. Ô, Nina, e nesse posto, você chegou a abastecer carro também ou não? Chegou a trabalhar ou não? Não. Não cheguei a abastecer carro, né? Não, acho que até abastecia alguns nós, mas não de atender os clientes. Mas eu trabalhava muito no restaurante. O restaurante, logo começou, meu pai arrendou, né? Mas eu sempre vivia mais com a minha mãe. Eu lembro que eu ganhei uma bicicleta e eu andava tanto com aquela bicicleta, tinha um cabelo comprido, eu adorava, era meu sonho ter essa bicicleta. E depois, já um pouco mais tarde, aí eu já tinha uns 12 anos, eu estudava aqui em São José, no Arnaldo Jansen, e quando eu descia do ônibus, eu já ia direto trabalhar, ajudar no restaurante. E lá, na época, era rodízio. E eu servia, atendia as mesas e servia, e eu conseguia levar aquelas travessas, igual o garçom levava antigamente. Você empilhava aí umas 5, 6 travessas. Tinha que ter força, hein? E eu levava e servia a mesa. Eu sempre fui muito comunicativa, ficava à tarde atendendo, ajudando na lanchonete. Então, eu sempre trabalhei junto com a família no posto. Né? E comecei cedo, com o pai, com a mãe. E tem muitas boas lembranças de lá. Ô, Nina, ali você aprendeu um pouco sobre como é empreender no Brasil? Como era difícil? Era fácil ou era difícil? Como que era? Inaugurou o posto, as contas já começaram a bater. Como que foi o começo quando inaugurou esse posto? Você lembra alguma coisa assim ou não? O começo nem tanto, porque eu tinha 9 anos para 10, né? Eram meus irmãos que estavam sempre à frente, junto com meu pai, o Luiz e o Francisco. Eu lembro assim, o meu pai tinha dificuldades. Meu pai era uma pessoa que tinha o primário, né? Uma pessoa que tinha um sítio, mas uma pessoa... ele sempre foi um grande líder da comunidade, né? Eu lembro que, quando eu era criança, meu pai era uma pessoa assim... antigamente não tinha mercado lá, as coisas. Tanto que no moinho de fubá, histórias legais assim, as pessoas plantavam milho, levavam lá, meu pai moía, transformava em fubá, ele ficava com uma parte desse milho como pagamento do processamento para se transformar em fubá, e que ele vendia para outras pessoas o milho, que dava uma renda para a nossa família. No nosso bairro, meu pai sempre teve essa visão. Ele construiu uma turbina. Quem conhece onde eu moro, tem uma casa verde embaixo da estrada, da rua Professor Júlio Carvalho Gomes, que na época não tinha nome, passava água que ia para essa turbina. Então, não tinha luz no bairro, mas nós tínhamos a luz produzida por essa turbina, que ele fez para poder movimentar o moinho. O seu pai fez isso? Sim, na época, eu lembro assim, nós tínhamos geladeira de querosene. Olha aí. Eu passei roupa com ferro à brasa.
Né? Eu não sou tão velha, gente, mas Mas não, é- eu já contei minha idade, né? Mas assim, é que você fala ferro-abraço, você pensa Você lá, pensa né? muito, Bem mas não é antigamente, aqui. Mas não é né? tão antigo assim, Não. né? Porque não tinha iluminação. Né? Eu lembro que no banheiro a gente tinha fogão a lenha e a gente tinha serpentina. O que é uma serpentina? Fica acima do fogão a lenha e ele aquece a água. E essa água ia para o banheiro onde a gente usava e tinha água quente, porque a energia não dava para chuveiro elétrico. E histórias antigas, mas assim. E aí eu lembro que na Copa de 70, aí meu pai comprou uma televisão Colorado, nunca esqueço. Né? Era uma televisão e era, acho que a única que tinha lá. E na Copa de 70, então, eu tinha 7 anos. E nós tínhamos uma cozinha grande, assim. E no final da Copa de 70, aquela cozinha tinha gente sentada no chão, em tudo quanto era lugar para assistir. Os vizinhos estavam tudo ali. Estava tudo ali. Porque não tinha no bairro. Eu não lembro depois quando que veio a luz, mas a iluminação não tinha como um todo. E o meu pai, então, sempre foi. Mas nós não podíamos ver muita televisão, porque a água, hoje quem passa lá tem um lago, que a água vem, passa por lá, esse lago, mas era para movimentar a produção do moinho. Né? Então, se era uma época que tinha bastante água, se fosse hoje, nem podia ter turbina, porque com essa estiagem que a gente sim. teve um tempo atrás. Mas era mais para isso. Então, se tinha um volume grande de água, até a gente podia assistir mais televisão. Senão, não era a todos 24 horas que funcionava a que turbina legal. para produzir a energia. Então, meu pai teve sempre essa visão. Outra questão, antigamente podia, né? Ele era uma outra memória que eu tinha, ele às vezes matava um boi, né? E ele separava alguns, principalmente no final do ano, e ele levava para algumas famílias carentes da região. Só que doideira. Né? Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito grata a Deus pelo que ele conquistou, da forma que ele foi. Ele sempre trabalhou muito na nossa igreja, lá na paróquia. Eu brinco, Lucas, que ele foi mais de 30 anos coordenador, antigamente chamava presidente, né, da comissão da igreja. Falava que meu pai era meio fidel, né? Ele ficou mais de 30 anos lá. Mas não era, as pessoas gostavam, ele sempre foi muito de agregar, de se unir, tinha uma humildade incrível. É uma pessoa que gostava de ajudar o próximo. E eu via que era uma forma dele querer também retribuir aquilo que ele conquistou. Né? Que legal. Então, Ele que é o tio Zico? É o tio Zico. Mas o nome dele é Luiz. Né? Mas ele era conhecido como tio Zico. Como tio Zico. Famoso tio Zico. Famoso tio Zico? Famoso. Aqui Famoso, em São José, Ramon? ele é famoso demais. Lembrou, Não tem quem não conhece. lembrou teu pai, porque teu pai também era muito Sim, conhecido, eu lembro né? que quando eu era bem novinho ainda, a gente saía daqui da costeira Ah. pra jantar, almoçar nos domingos lá no tio Zico pra comer o abacaxi na canela que tinha. Olha só, cara, que doideira, hein, cara? Que legal, hein? Uma história muito. Ô, prefeita, Nina, até quando você foi no posto? Até quando você ficou no posto? Você foi trabalhar? Foi abrir teu negócio? Como que foi esse trâmite aí no posto? Ou você já saiu, já foi empreender? Como que foi isso? Então, eu sempre trabalhei com a família. Né? Depois, eu casei, né? Em 98, fiquei 4 anos casada. E depois acabei separando, daí voltei quando casei, morei em Curitiba um bom tempo, esse tempo de casamento. Aí retornei a trabalhar com meu pai no posto. E quando eu fui fazer faculdade, me formei em serviço social, em 88. Tudo é antigo aqui, né? Datas bem antigas. Mas eu acabei a faculdade, mas eu gostava, eu sempre gostei. As pessoas falam que o meu pai era muito comunicativo, e dos filhos, eu é que tinha mais essa de conversar com o cliente. Comunicação. O meu pai era uma pessoa que ele não tinha estudo, mas ele conquistou a clientela. Porque ele sentava a tomar chimarrão, o posto de gasolina é muito motorista, né? E tanto que o posto, ele não começou como posto Tio Zico, ele tinha outro nome.
Mas as Entendi. pessoas foram... O meu pai foi conquistando aquela clientela, ele sentava a tomar chimarrão com os clientes, chamava todo mundo de meu filho, ele tinha um atendimento carinhoso. Tanto que meu pai, quando ele faleceu, em 2002, tem 20 anos que meu pai faleceu, os clientes, quando chegavam, alguns depois, ele ficou um bom período doente, alguns choravam. Caraca, porque de eles tanto tinham que muito gostava. carinho pelo Pelos meu Zico. pai. Mas eu aprendi muito com ele, porque depois eu passei mais a cuidar do restaurante. Né? E meu pai que tinha uma polenta famosa lá que ele fazia, ele que fazia a polenta. E meu pai, quando ele entrava no restaurante, chegava para mim: vocês estão atendendo bem? Então ele prezava muito pelo atendimento com a clientela. E hoje é um grande diferencial, né? Porque tem muitas opções, então aquele que dá uma atenção melhor, o melhor atendimento é o que fica. E era a primeira pergunta que meu pai fazia. E ele deixou esse legado ainda no posto? Deixou. Ele ia nos clientes, na mesa, daí mandava uma polenta quente. Ele tinha esse diferencial, era um italiano de olho azul, mas que falava baixo. É difícil italiano que fala baixo, né? Mas ele falava, verdade. não gesticulava muito, falava baixo, mas ele era assim. E ele sempre... Depois eu voltei a cuidar mais do restaurante com a família. Daí você né? voltou para cuidar do restaurante. Depois eu me afastei um pouco, que foi... Depois que me separei, eu fui ser assessora de um vereador em Curitiba. Daí Foi você aí que entrou a política no caminho da Nina. Eu acabei indo, depois eu separei e tal. Assim, eu voltei e me convidaram para estar. Eu sempre fui. Meu pai foi um grande líder no bairro. E eu também sempre acompanhava meu pai. Ia na igreja junto, ia na missa, fui catequista. Eu tinha o que ele ajudava a trabalhar na igreja. E depois fui trabalhar com esse vereador como assessora em Curitiba. Assessora, isso em 2005, 2004, 2005. E aí um sobrinho meu iria sair candidato. E ele desistiu. E eu nunca esqueço, nós estávamos tomando café na minha casa. Meu pai, quando construiu uma casa, ele só fez um pedido que ele queria. Ele queria uma mesa grande na cozinha. E nós tínhamos na nossa cozinha, na casa do meu pai, uma mesa que tinha 3 metros. Então ele era um cara que gostava da família junta. Sempre foi aquela festa de final do ano, sempre rolou então, pelo jeito. Com certeza. Ele gostava. Natal era uma data que ele adorava. E ele acabou falecendo no dia do Natal. Mas nessa cozinha tenho grandes lembranças. O que ele fazia sempre? Domingo à noite, ele fazia frango com polenta. E por que ele fazia no domingo? Os filhos já eram casados, já tinha os netos e tal, e cada um, às vezes, tinha seu núcleo familiar, às vezes, no almoço, acabava não dando certo. Ou se estava no almoço, mas ficava até a janta. Até a janta. A janta era sagrada, então. A janta, e a mesa, essa mesa de 3 metros, lotava, que dava segundo turno na mesa. E assim era meu pai e a família sempre junto. E depois, nós estávamos sentados nessa mesa com meus irmãos, tomando um café, era em setembro. E daí, como meu sobrinho tinha desistido de estar candidato, os meus irmãos falaram: Nina, por que você não se filia aí no partido e você vai candidata? Isso em 2007. A eleição foi em 2008, né? Sim. Né? Então, é porque antigamente você tinha que ter 1 ano de filiação. Hoje são 6 meses, antigamente era 1 ano. Aí falaram: Nina, se filia, você leva jeito, você gosta de conversar com as pessoas e tal. Eu falei: mas minha vida está tão boa, estou tranquila e tal. Não, se filia e depois você decide. E acabei me filiando. Eu tinha uma viagem que eu ia viajar com uma prima minha, visitar a filha dela que morava fora, ficamos 1 mês fora, que era em dezembro. Você vai viajar, quando você voltar, você decide. E eu fui, viajei, mas me filiei. Daí, na volta, depois, no ano seguinte, daí eu resolvi sair candidata. Vereador. Mas Curitiba foi uma escola? Você aprendeu bastante quando você foi ser assessor Como que foi essa escola, Nina? Aí que você teve a cultura... Cara, acho que eu consigo entrar nesse ramo, gostei, consigo mudar aqui. Foi ali
que virou essa chavinha ou não? Porque até então você não queria entrar não tinha nada de política na tua vida, ou tinha? Não mudava muito do que eu fazia. Eu sempre estava junto no De bairro, pessoas. com as pessoas, trabalhando na igreja. Não para ajudar, porque estar vereador não é assistencialismo, não é para ajudar, é para fiscalizar e fazer ações. Mas eu tinha empatia com as pessoas. Eu gostava de estar conversando, porque o político tem que ter comunicação, tem que Sim, ser com comunicativo, tem que ter essa empatia com o povo. E era isso que eles visualizaram. Quando eu tive como assessora, eu gostei de propiciar ações que ajudavam as pessoas, né? Porque você acaba trabalhando em ações efetivas para o bairro, para aquilo ou outra coisa. E tem muito a ver, porque eu sou formada em serviço social, né? E assistente social é a ponte entre a população e o poder público. E o político é o que tem que fazer políticas públicas para o povo. Né? Então, é o inverso. Né? E aí eu vi que eu gostei, realmente. Na minha vida, eu imaginei que eu ia estar vereadora, prefeita, nunca. Né? Eu fui criada com qualquer família do interior, para casar, ter filhos, ter uma família. Constituir uma família. E acabou, por isso eu vejo muito estar aqui hoje, para mim é uma missão de Deus. A nossa vida é uma missão de Deus. Sim. Cada um vem aqui e tem ações que a gente não imagina, mas que tem Deus, é sempre Deus à frente. Com né? certeza. Então, para mim, eu nunca me imaginei estar e acabou que eu casei, não deu certo, né? Admiro muito meu ex-marido, mas não tive filhos. E hoje eu falo sempre que se eu tivesse filho e marido, talvez eu tivesse me largado, né? Porque Pois é, essa vida. Mas, Nina, quando você se candidatou a vereadora, como que foi esse começo? Quando depois você voltou, você estava falando, fui viajar, pensei e fui para ser candidata a vereador. Como que foi esse processo? Como que foi... cara, me conte um pouco como esse processo existiu até você ser candidata a vereadora e ser vereadora aqui em São José. Então, eu voltei, daí na época ainda as pessoas me perguntavam, isso já era janeiro, fevereiro, era o ano da eleição, 2008, né? Isso, ou foi 2007, posso 2008. Aí eu voltei, fiquei, não sei, fui... Daí eu decidi na convenção. A convenção antigamente eram 3 meses antes. Aí eu já estava filiado, porque eu tinha me filiado no partido 1 ano antes, que meu irmão me levou lá me filiar. E aí eu decidi na convenção que eu estaria candidato. Mas daí a gente aprende, né? Estar candidato, né? Você tem que ter quase 1 ano antes, as pessoas já estão se preparando, já estão falando com as lideranças, estão falando com os amigos. A campanha se decide no final, mas o início tem que ser com antecedência. Né? É uma preparação. Né? São muitos eleitores. E daí foram, eu lembro que na época tinha o Jefferson, a Maria Ângela, o Renato, o Sandro, algumas pessoas que estão até hoje comigo e que não tinham experiência, nunca fizeram campanha. Né? Os meus irmãos que me ajudaram. E fomos aí. E, na época, podia plotar carro. E foi plotado, acho que 4 ou 5 carros inteiros. Acho que se tiver foto, um dia até vou te mandar. Era bem legal. Era inteiro, plotado. E daí fizeram um material, mas nós não tínhamos experiência em campanha. Porque campanha tem que ter uma pessoa que entenda, mas é de vereador e tal. Mas eu levava muito nome, tanto que no meu dingo, na época, eu falava Nina do Tio Zico, Nina de São José, porque eu vinha do meu pai, né? Tanto do posto quanto do meu pai. E o meu forte sempre foi a área rural. Eu moro na área rural, eu vivi a área rural, eu não era conhecida no centro, era por algumas pessoas mais na área central, mas São José hoje é a 6ª cidade do Paraná e os grandes bairros é Afonso Pena, Guatupê, Borda, Ipê, né? E eu não era nem um pouco conhecida nessas regiões. E
E aí, nessa campanha, eu fiz 1.693 votos, mas não fui eleita. Fiquei de suplente. Mas fui bem votada. Muitos Sim. não acreditavam. E, na época, até do meu partido... Agora a gente entende. Eu às vezes brinco, Lucas, que eu não era burra porque eu não sou burro, mas a gente era ingênuo, não tinha expertise da campanha, né? Que é como qualquer empresa, você tem que ter um planejamento, tem que fazer... Um dia eu vi um empreendedor... Estudo. Eu fui numa palestra que era um cara que viajava de moto o mundo e ele exemplificava o seu planejamento para viagem de moto para a sua empresa. Né? E assim também é na política, tem que planejar, tem que fazer. E aí eu não fui eleita, mas fiquei de suplente e as pessoas já passaram a me ver com outros olhos. Né? E aí eu fiquei 4 anos, continuei indo, voltei a ser assessora por mais um tempo daquele vereador, porque eu tinha um combinado com ele, porque ele também me incentivou a estar candidata. Ele falou para mim, eu falei, mas se eu for candidata lá, e se eu perder e você ganhar? Não, daí você volta aqui comigo. E aí eu acabei voltando mais um ano e pouco, 2, depois eu acabei saindo. Daí, na outra eleição de 2012, eu falei para minha irmã, eu vou de novo. Se eu perder, eu nunca mais saio candidata. Porque eu ia fazer o tira-teima. Né? Porque não é fácil campanha, ainda o mundo político ainda é muito com os homens, né? Ainda é difícil. E eu vi, apesar de que eu via muito dos homens, vou votar em você porque é mulher. Que legal. Né? Passava essa confiabilidade, Sim. né? A confiança. E aí, daí, na eleição de 2012, eu fui a vereadora mais votada do município. Em 2012? 2.300 votos. Eu lembro Nossa. do primeiro, não lembro do segundo. Aí aumentou bastante minha votação. Aí eu fui a vereadora mais votada. Não esperava, para mim foi uma grata surpresa, porque eu venho, se você comparar, a área rural define muitas eleições. Sim. Né? Mas aí é o número menores de eleitores. Né? Mas eu tinha a maioria. E na época, então, não imaginei que eu poderia ser a mais votada da cidade, porque eu vinha de um reduto de menores de eleitores. E, para mim, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, a Nina. Mas, no dia da minha posse, falei que a Nina, mulher, ficou mais feliz ainda. Eu fui a primeira mulher a presidir uma sessão na Câmara Municipal, porque a vereadora com o maior número de votos é que preside a primeira sessão até fazer a eleição da mesa. Que da hora. Que da hora. Nina, você falou da dificuldade, em 2008, eu acredito, já é uma dificuldade hoje em dia. Eu imagino em 2008, cara, o quanto que você enfrentou, vereadora mulher. Mas já que você falou dessas dificuldades, deixa eu falar, o que você acha da polarização da política brasileira? Qual que é a tua opinião hoje, já que você falou assim, já era difícil, vou jogar essa pergunta para você. O que você acha, Nina? Me preocupa. Eu vejo assim, tudo que é radicalismo não é legal. Não é legal. Né? Você vê muitas questões de alguns países que têm até guerras, né? Por questão de religião, de política, né? Ações assim. O radical, eu sou muito da conciliação, do bem comum, de se unir para fazer o melhor. Eu acho que a união é que faz a diferença. Eu falo que a gente pode ter divergências políticas, mas ver como eu vejo matar uma pessoa por causa de política, brigas de família por causa de política, isso me preocupa um pouco. Eu vejo que tem pessoas boas em todos os partidos e pessoas que talvez não sejam tão boas, né, em todos os partidos. Né? A gente tem que pensar isso. Então, o radicalismo, esse antagonismo, para mim, não faz o nosso país crescer. A união é que dá força. Dá força. Né? E eu falo muito isso para nossos próprios servidores. Época eleitoral,
vamos ter, cada um apoia o seu candidato. Mas, após esse pleito, nós estamos unidos em uma prefeitura pelo bem da nossa cidade. Nós não podemos, falar olhando para vocês, nós não podemos querer que o outro vá mal porque eu não gosto desse partido, desta pessoa. Se o prefeito, o vereador, o governador, o presidente for mal, nós estamos mal. É o nosso município, é o nosso estado, é o nosso país. Então, a gente tem que querer que as coisas vão bem. O Brasil é um país maravilhoso. Tem tantas riquezas, tem um povo maravilhoso. Não existe outro país no mundo como um povo igual ao nosso, que é caloroso, que recebe bem. Nós podíamos estar como um país de primeiro mundo. Né? Verdade. Mas se nós nos unirmos, eu acredito muito nisso, Lucas. É igual uma empresa, você gosta muito de falar de empreendedorismo. Né? Se não vestir a camisa, se você, o teu funcionário não está ao lado com o teu patrão, não pode, o patrão não é melhor que o funcionário, é a união de cada setor que faz o negócio dar certo. Faz o negócio dar certo. Concordo. Nina, me fale, a 2012, foi vereadora, quais foram as dificuldades, como que foi o teu começo, né? Enfim, vereadora, me fale o começo. Lá em 2012, a gente está falando, cara, foi 10 anos atrás. 10 anos atrás, né? Então, me fale como que foi o começo, porque, Ramon, o começo... Começo né? sempre é difícil. É sempre difícil, ainda mais para uma vereadora, mulher, sendo mais votada ainda... Eu acho que você teve que matar uns leão aí, né? Uns leão, cada dia você teve que matar um. Teve muita rejeição, Nina, da parte dos políticos? Políticos? Boa pergunta, Ramon. O fato de eu ter sido a mais votada, ter tido o maior número de votos naquela eleição, dava um respeito na Câmara Municipal. Né? Porque eu nunca fiquei falando, eu fui a mais votada. Né? Sim. Porque depois que está eleito, os vereadores são todos iguais, todos têm o mesmo peso, desde o mais votado até o que teve menos votos. O voto de cada um e cada projeto tem o mesmo significado. E eu sempre tive muito esse respeito com todos os vereadores. Né? Eu nunca... Eu prezo muito, Ramon e Lucas, pela humildade. Ninguém é melhor que ninguém. E eu sempre tive não era porque eu era mais votada, mas criou um respeito perante os outros. E eu sempre procurei ter uma postura. O meu primeiro mandato, vou te falar que foi mais difícil. Né? O fato, na época, éramos 3 vereadoras mulheres, era eu, a Mari e a Lúcia Stocco, a Mari Temperácio e a Lúcia Stocco. A Lúcia, que já vinha de vários mandatos, a Mari também estava no seu 2º mandato, e eu era... A novata lá, né? Que eles chamam os novos. Mas também os novos, ali é um só. É cada gestão, né? Cada gestão são todos iguais. Né? Ou chegou, não tem novos e velhos. 21 vereadores trabalhando no legislativo. Então, tinha algumas dificuldades, eu ainda não sabia. Eu nunca fui de me impor ou de falar mais alto, sempre fui mais pacífica. Eu gosto do diálogo, de prezar pelas pessoas, mas eu era um pouco ingênua, e talvez a postura, porque eu nunca estive vereadora. A gente vai aprendendo isso. É como qualquer coisa na vida. Eu falo que eu queria ter a maturidade que eu tenho hoje de cabeça com 20 anos. Aí o mundo era pequeno para a gente, não é verdade? Você tem... Não tem entendendo, mas eu com 59, você analisa a tua vida e pensa, eu queria ter essa cabeça lá atrás que minha vida teria transformada, porque você acaba fazendo outras ações. Então, eu procurei sempre, eu falava sempre no meu primeiro, eu vou buscar o respeito político. Eu buscava muito isso. Mas eu ainda ficava mais sensível, mas eu fui me fortalecendo com o tempo, com as ações, colocando... Foi me ouvindo. Eu sempre fui uma pessoa boa de diálogo, de conversa, e isso também leva. E eu procurava sempre estar conversando, tinha respeito por todos, né? E o primeiro mandato, nesse sentido, tinha as dificuldades, porque eu ainda estava aprendendo. Né? A questão dos projetos, das ações,
A população ainda vê muito o vereador como assistencialismo. Nós temos que mudar isso, né? Não é para fazer assistencialismo, é para fiscalizar, para fazer projeto, para estar junto, para buscar que as melhorias vão para o bairro, porque o vereador que tem mais contato com a população e que vai estar levando esses pleitos para o prefeito, porque hoje a gente sabe, eu não consigo saber. Imagine, São José dos Pinhais tem 940 quilômetros quadrados. É o dobro, mais que o dobro de Curitiba. Mais que o dobro. Então, assim, eu não sei tudo o que acontece em todas... Às vezes eu estou andando de carro, eu vejo alguma coisa, eu ligo para a secretaria, eu falo, mas eu não sei. Então, são os vereadores que levam muito das demandas. Mas foi um bom mandato e a gente acabou dando tudo certo e... Eu acho que as pessoas gostaram lá na Câmara. Gostaram, né? Estamos aí, o quê? 12 anos nessa 10 vida. 10 anos agora, né? né? Eleita, 10 né? anos. Depois eu fui para a reeleição. Ô, Nina, me fale no teu primeiro mandato um grande feito que você fez que, tipo, cara, que legal. Porque é muito legal você ter... fazer uma... vereador, servir, né? Eu acho que gostar de pessoas, servir as pessoas, escutar. Mas nesse primeiro mandato, qual foi um grande feito que você, cara, batalhei tanto e consegui fazer esse projeto, ou esse pedido da população? Você lembra alguma coisa ou não? Tem coisas muito assim, eu brinco assim, que às vezes eu era meio ingênua, agora eu estou do outro lado, eu vejo, assim, eu nunca cobrei, nunca fui muito incisiva com o prefeito, na época, né, que era do meu partido, eu era a vereadora mais votada e eu nunca fui de brigar ou de gritar ou de usar uma tribuna da Câmara para reclamar, para reclamar, ficar brigando lá para conseguir as coisas. Eu ia sempre conversando e daí no segundo mandato já melhorei. Então você acaba sempre levando recurso para as escolas, buscar alguma pavimentação de bairro. Teve um projeto que, na época, eu desenvolvi junto com o então vereador Tadeu Camargo, que era instituir as cores do município. Porque eu falo que era para padronizar prédios públicos com as cores através da bandeira do município. Por quê? Os prédios públicos não podem ser a cor do prefeito. Sim. Você tem que criar uma identidade visual para o teu município. Então, você sempre que vê aquele prédio, você vai saber que aquele ali é um prédio público da prefeitura. Tanto para a padronização de material, quanto dos prédios públicos. Né? Que é uma coisa que a gente vem resgatando agora nessa gestão com isso. Porque o que acaba? Tanto o uniforme escolar... os prédios. Aí muda o prefeito, não, então vamos mudar todas as cores, agora vamos para essa cor. E eu acho que não tem que ter cor de partido, de prefeito, tem que ter a cor do município. Você cria essa identidade visual. E eu acho que é um grande marco, porque fica para sempre. Né? Nesse sentido, ele vai ficar para sempre. Quantos mandatos de vereadora? 2. Daí eu me reelegi em 2016. Daí eu fui a segunda vereadora mais votada. Daí não fiquei em primeiro, daí fiquei em segundo. Mas fui bem votada. Sim. A reeleição sempre é mais difícil, né? Sim. Porque as pessoas cobram, por mais que a gente fale, eu não vou conseguir. Eu falava muito isso nas minhas campanhas. Eu vou fazer tudo que esse bairro precisa? Não. É igual na nossa casa. Você faz uma churrasqueira, você faz uma sala de TV muda, e assim é com uma cidade. E eu sempre fui muito verdadeira com as pessoas. Eu falo sempre, Lucas, que eu prefiro uma verdade ruim do que uma mentira boa. Com certeza. Porque é isso que eu vejo que a população... muitos já não querem nem ouvir falar de política, talvez nem dê tanta audiência hoje, porque política é uma coisa que às vezes as pessoas não querem falar, mas é importante. A gente faz política diariamente. Né? E o político, a pessoa que está com o mandato, é aquele que vai estar cuidando do município, do Estado, do Brasil. Então, a gente tem que escolher bem, tem que analisar. E eu sempre fui, desde a minha primeira campanha, eu falava... Olha, uma prefeitura de 10 coisas que a gente pedir, quando consegue uma, está no lucro.
Eu sempre fui muito franca com as pessoas. Sim. Aí falava, poder público, as coisas são lentas. No meu segundo mandato, daí na minha reeleição, eu falava, é mais lenta do que eu pensava. Né? Então, é dessa forma de mostrar claramente o que acontece, como acontece, de pôr, porque é isso que as pessoas estão cansadas, muitas vezes. E daí voto em branco, voto nulo, voto de protesto, a gente não faz um voto de protesto. Pessoas que estão lá para fazer projetos, para definir, para mudar a nossa vida. Né? Então, a gente tem que votar e cobrar, mas voto de protesto não faz. Ô, Nina, como o vereador tem que estar mais no campo, né? Na rua, vendo e tal. Foram 8 anos de vereadora? Nesses 8 anos, qual que era que as pessoas pediam mais? Qual que era O maior anseio. O maior anseio das pessoas, que as pessoas sempre pediam para você, o maior pedido que você via quase toda semana ou todo dia. O que as pessoas falavam muito para você? Como o meu forte era muito área rural, e em nosso município nós temos quase 800 quilômetros de estrada de chão. É bastante coisa. Nossa, E as vias principais, principalmente, tem muito pó. Né? Então, era muito a questão de pavimento, que é coisa que não é fácil fazer, porque é um alto custo. Então, assim, vaga de CMEI, de creche, né? Saúde sempre é o grande entrave, porque saúde é o grande problema, né? Pela questão... não é só aqui, é muita fila, muita demanda com a pandemia, né? Então, sempre saúde é um grande problema, é onde é vida, né? São vidas de pessoas. Então, sempre nesse sentido. Mas nunca foram de... Às vezes, pedir... Não, coisas materiais, foram muito poucas pessoas que procuraram. Era sempre para situações específicas do bairro, da rua, da situação. Mas a grande demanda ainda é emprego, né? Vaga de emprego. Era pavimento e vaga de CMEI. Legal. O vereador tem Agora, me responda essa pergunta, Nina, que é uma curiosidade minha. O vereador tem um papel também de trazer empresas para empreender mais no município? É o papel do vereador também, ou o vereador é mais sobre escola, saúde? Porque eu acredito, trazendo mais empresas, ajuda muito. Né? Com dinheiro a pessoa consegue pagar, às vezes, um plano de saúde. O vereador tem esse papel também ou não? Não. Ele pode, às vezes, até ter algum contato, algum amigo que acaba o procurando, e ele é a ponte, às vezes acontece. Não é o papel do vereador. Pode até acontecer como em umas questões. Ele é amigo do empresário de outra cidade, ou tem algum parente que quer vir para cá, e acaba que ele ajuda, traz e vai conversando. Mas não é isso. Esse é um papel muito... tanto a prefeitura, através da Secretaria da Indústria e Comércio, o próprio governo, de a gente buscar, de atrair, ver o que tem, quem quer vir, fazer pontes de canais, às vezes com consulados, e em viagens, através do governo do Estado, né? Tá conversando e está sempre correndo atrás. E quando viabilizar, e quando tem algo que possa estar vindo, de estar sempre de portas abertas e conversar muito, porque não é fácil atrair empresas, todo mundo quer. Então, a concorrência entre municípios é muito grande. É grande. Não, vem aqui é melhor. Vem cá. A gente tem um diferencial grande, que eu falo que de logística, nossa cidade é a melhor. Né? É a melhor. De entrada e de saída, né? A logística. Entrada, de saída, aeroporto. Agora vai sair a terceira pista, que vai dar para aviões de carga. Né? Agora não. A empresa que ganhou a concorrência tem 5 anos para finalizar a terceira pista. Mas vai acontecer. Perto do porto, cortado por 3 BRs, então, de logística, não tem cidade melhor que a nossa. Eu falo muito que você fala aqui que São José dos Pinhais é a melhor cidade do sul do mundo, né? É a nossa cidade.
Então, a gente tem muito essa possibilidade. É uma cidade ainda que tem grandes áreas, né? Da região metropolitana, ela tem grandes áreas ainda, então pode atrair mais. O setor de logística está vindo para cá. Então, eu tenho buscado visitar os nossos empresários, as nossas Muito legal indústrias, o isso. comércio, menos do que eu gostaria, mas tenho valorizando todos os empreendedores da nossa cidade, porque são os empresários que dão emprego, que geram tributos. Exatamente. E fortalecem, porque quando a pessoa tem emprego, vai ter renda para gastar no comércio local. Então, vê como eu falo sempre que é uma engrenagem que tem que estar funcionando. É uma cadeia que tem que estar funcionando muito bem. Tem que funcionar. Aham. Né? Se eu atrair mais empresas, eu vejo... Isso é ótimo para o Estado, porque é a receita do Estado, né? Isso. E para a cidade também. Bem isso. Ô, Nina, quando que foi a tua vontade, né? Hoje você é prefeita de São José, mas quando que surgiu essa vontade? Eu falei, eu quero ser prefeita, tá muito difícil eu chegar no prefeito, alguma coisa assim. Como que foi essa vontade de ser prefeita desse município? Nunca pensei que seria prefeito. Eu te falei que é de Deus, né? Eu tinha um outro planejamento para a vida política, né? E aí veio um convite, que foi do nosso deputado Francisco Bier, do Chico Bier, e o Tiago, foram um dia conversar, marcaram uma reunião comigo e com meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos homens e uma irmã. E marcou uma reunião, queria conversar com a gente. E ele falava... Aí tem. Ele falava, Nina, você tem possibilidade de estar prefeito, mas eu não pensava nesse sentido. Daí marcou, nós levamos 2 meses para dar um ok, para pensar se eu iria estar candidata ou não. Para mim, era uma grande... Eu me preocupava muito com a campanha. Eu sei que campanhas são pesadas e o fato de ser mulher numa campanha, eu me preocupava muito com a campanha, mas aí foi um consenso, né, porque envolve família, uma campanha também, Sim, né, envolve. Eu falo sempre que eu tenho uma história, eu falei muito aqui do meu pai antes, é um legado que eu levo da história do meu pai, da minha mãe. Eu falei muito do meu pai, mas minha mãe estava sempre junto com ele. Eu lembro que tinha um restaurante, minha mãe, eles tinham um sítio, e na época o restaurante era arrendado. Vê como minha mãe... Ela sempre tinha um dinheirinho dela. Aham. E ela tinha as galinhas lá, e daí ela fazia cestas de ovos, e era eu que levava para vender lá no restaurante, porque na época era arrendado, quando o pai começou o posto. Então, com aquilo lá, ela... Colocar o dinheirinho dela. Era o dinheiro dela, né? Então, assim, minha mãe sempre junto com ele. Me fugiu, fui contar a história da minha mãe, que estava falando... Quando você estava decidindo com a família para ser Isso. prefeita. Então, tinha esse legado da história dos meus pais e tal. Então, aí a gente sentou, decidiu muito. Eu nunca esqueço que o dia que meus irmãos foram falar com o Francisco, nós vamos estar juntos, tinha uma audiência pública na Câmara Municipal, era vereadora, que era sobre a barragem do Miringuava, uma audiência pública importante. E eles queriam falar comigo. Eu falei, eu não posso sair, eu tenho que participar dessa audiência até o final. Era uma audiência importante, porque a barragem é um reflexo muito grande de toda a área rural, e eu queria estar junto. Aí eles falaram, então, nós passamos aí no teu gabinete, você pode sair falar com a gente 15 minutos? Posso. Eles passaram na Câmara Municipal, eu saí, fui lá no meu gabinete, na época eu era vice-presidente da Câmara, tem uma mesa no meu gabinete, e nós 4, minha irmã não foi, meus 3 irmãos e eu, eles conversaram, você sabe que não é fácil, você vai aguentar? Vou. Então, vamos. Aí a gente fez uma oração e eles foram falar que a gente estaria na campanha. Então, a partir daquele dia que já foi
quase novembro, daí já. Final de outubro, início de novembro, que foi que eu decidi estar candidata. E tem um fato, assim, tinha um secretário, aí tinha uma obra que era uma promessa que era para mim, vereadora, que eu queria muito. Eu tinha dado uma emenda numa rua, e dá para contar um caos, né? Ah, claro. A gente gosta de causa. Eu tinha dado uma emenda numa rua que ligava a Contenda com Campo Largo. E, na época que eu dei emenda integral, cada vereador tem uma emenda impositiva, hoje dá 500 e poucos mil, que você pode destinar para algo específico. Eu dei todo para aquela rua, mas não fazia a rua completa, né? Porque dava 1.000 e poucos metros. E eu lembro que eu conversei com o prefeito, por quem eu tenho maior respeito, não gosto de criticar quem já passou. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Né? Não é fácil estar nessa posição. Cada um tem coisas boas e coisas ruins. E, na época, eu falei, eu vou dar emenda e eu gostaria que você faz a outra parte, vamos complementar e tal. Gente, sempre fui parceira, sempre estive junto na Câmara Municipal. E era uma obra que era importante. Não, faço. Falei, então, eu vou começar dando a emenda desse lado aqui, que dava maior problema, e depois, no segundo semestre, faria outro. Isso foi 2017. Não aconteceu. 2018 não aconteceu. E aí foi. Eu sempre cobrando aquela rua, porque as pessoas questionavam, porque ela só foi feita metade da rua. Né? E ainda eu fiz a metade para o outro lado, não para o lado do meu bairro. Porque lá era onde dava o maior problema, naquela rua. E aí, e ainda tinha mais morador do outro lado. Mas é que me foi prometido. E eu fiquei chateada. Eu lembro que eu cheguei para o secretário na época, isso já era final de 2019, né? Que já estava cogitando que eu seria a candidata. Aí eu falei, aí a rua lá, vamos fazer ou não? Não, agora você vai ser candidato, que vão fazer a tua rua, né? Olha falei, só. então tá bom, eu vou sair candidato a prefeito, eu vou ganhar e eu faço essa rua. Aí eu ganhei a eleição em janeiro. O secretário voltou a ser o mesmo. E ele foi e falou, tem um recurso, nós precisamos, onde que a prefeito quer fazer? Eu quero Vamos fazer lá. essa Na rua. rua. Eu quero essa rua. Que legal. Foi a primeira. Então, assim, coisas do dia a dia da vida da gente. Show de bola. Ô, Nina, hoje você é prefeita de São José, um município aí que é uma empresa, na verdade. Você administra uma empresa, né? Com vários, né, colaboradores, que somos nós. E, cara, no começo da sua candidatura, como eu perguntei lá em 2012, como que foi? Porque, assim, me corrija se eu estiver errado. É a primeira prefeita de São José ou não? É a Depois primeira- É a primeira, né? Sim. É a Depois primeira de prefeita. 36 homens. Depois de 36 homens. Rapaz, tem que respeitar essa mulher, hein, cara? Tem Tem forte. que Aí é respeitar forte, hein, essa Lucas? mulher, E hein? concorri uma eleição com 7 homens. 7 homens. E era a única candidata Mulher. Caraca. E Nina- saí de 2% e ganhei a eleição. Nossa, mano, muito legal. E como que foi teu começo, Nina? Foi em 2019? 2021. Eu me elegi em 2020 e 2021. 2021 assumi. Caraca, você assumiu bem no auge da pandemia aí. Então, ela tinha dado Uma queda. Uma queda, aham. E aí ela veio pior do que a primeira onda, né? Porque o depois foi pior. Isso, 2021 foi terrível, tanto que perguntavam para mim naquele ano qual foi a minha maior dificuldade. Eu falei que foi a pandemia. Você pensar que poderia morrer alguém na frente de um hospital por falta de vaga, era assim de tirar o sono. Né? Foi muito forte, né? A questão, os profissionais, sempre gratidão a todo mundo que se dedicou, a todos que trabalharam, os profissionais da saúde, mas todas as equipes da prefeitura, segurança, saúde, muitas pessoas que acabaram indo, que eram de outras secretarias, que não tiveram, mas os da saúde, principalmente, eles estavam esgotados, porque tinha, às vezes, dobrava o turno, porque alguns
também se contaminavam e acabavam não podendo trabalhar. E o que houve, gente, se eu tive toda essa aflição e ansiedade, não estando lá dentro do hospital, imagino quem trabalhava lá. Porque eles viram muita coisa que a gente não viu. Sim. Né? Eu tive relatos aí de pessoas que tiveram Covid, que ficaram muito tempo, e de pessoas, eu imagino a exaustão que essas pessoas chegaram. Foi demais. Então, a pandemia sempre foi o desafio maior que você acabou enfrentando. As pessoas ficaram tão com medo porque às vezes as pessoas não tinham tanta informação, né? As pessoas iam muito para os postinhos, às vezes nem era, e as pessoas ficaram num delírio, porque, cara, lotou os postinhos, às vezes nem era tudo, né? Melhor fica em casa, né? Mas como que é o esquema de saúde de São José? Nina, você pode me falar um pouco? Qual que é a melhoria, qual que é o futuro de saúde de São José dos Pinhais? Então, só um pouquinho antes de falar da saúde, você fala assim que é uma grande empresa. Fala que uma prefeitura é uma multinacional. Uma multinacional. São 7.300 servidores, mais as terceirizadas, chega a quase 8.000 funcionários. É uma multinacional, imagina. Né? São 20 secretarias. Você tem que ter... Eu não tenho expertise de tudo. Né? Você tem que falar de saúde, você tem que falar da segurança, não, você fala do remédio, mas daí você fala do prédio que está sendo arrombado, aí você fala da estrada que não tem com problema, daí você tem que pensar nas vagas de emprego, daí você tem que trabalhar a questão de melhorar a agilidade na prefeitura, daí você tem que falar do urbanismo, de diretriz viária, de que vai... imagina. Muita informação. Porque uma empresa, você vende, por exemplo... O serviço é um produto e aquilo ali. O produto é aquilo ali. Uma prefeitura, não. É tudo. Cada segundo é um flash, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, você... É bem importante. Esses dias... eu estava na Câmara e lá tem a Escola da Cidadania e tinha várias crianças no meu gabinete também já foram. Até deixo um convite, se alguma escola, os jovens quiserem ir visitar, vão marcar alguns dias específicos de salas para ir conversar com a gente lá no gabinete. E um aluno me perguntou se o prefeito ganhava bem. E eu falei que o prefeito ganha bem. Não acho que o salário é ruim, mas um diretor de uma multinacional com 8 servidores, tenho certeza que ganha mais. Que ganha, acho que 3 vezes mais. Mas não estou reclamando, só estou dando um exemplo, né? Porque às vezes a pessoa acha... Porque o político que trabalha bem, que faz aquilo a contento para o povo, é um salário que é justo. Tá? Mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Então, assim... E a saúde é sempre o grande problema nacional, apesar que no mundo não existe o SUS. O SUS é do Brasil. Sim. Saúde pública gratuita é no Brasil, é o SUS. Isso é verdade. Né? E tem grandes dificuldades. Aqui o nosso maior problema com a pandemia... Primeiro, a gente passou por toda essa turbulência da pandemia. E agravou mais a questão de falta de médicos. Né? Muitos foram demandados, teve municípios, por causa que precisava de médico para a pandemia, muitos municípios foram melhorando o salário. E a gente ficou um pouquinho aquém. E isso foi não atraindo muito para o nosso município, tanto que a gente melhorou muito nesse sentido. E hoje a gente tem dificuldades, muitas dificuldades na saúde. Não é perfeita e nunca vai ser 100%, é o que eu falei. É impossível ser 100%. A questão das especialidades, aquelas consultas, diabetes, hipertensão, todas as doenças com a pandemia se agravaram. Sim. As filas que já eram gigantescas... Se tornou maior ainda. Triplicou. Quer dizer, o problema que já não era pequeno ficou bem maior. Se tornou bem grande. Né? Então, aí você... a grande falta... Hoje, que nós temos uma grande demanda de médicos só para UBSs, que é as unidades de saúde, de mais de 40 médicos.
né? Agora a gente startou um PSS, eu creio que em setembro nós vamos ter grandes novidades na saúde, principalmente para as unidades de saúde. Né? Eu acredito e sempre defendi. Eu nunca prometi hospital na minha campanha, mas eu vi que é um grande anseio da população hospital. Por isso que a gente está com esse projeto, que é um grande desafio, porque eu vejo que é o que o povo de São José dos Pinhais quer e merece. Realmente, nós temos um hospital pequeno. Mas eu sempre defendo, porque o dever do município é a atenção primária. Hospital, urgência, emergência, tem que ser dividido por 3, e hospital, principalmente, deveria vir mais recurso federal e do Estado também. Hoje, o nosso hospital, nós investimos muito mais do que os outros, né? A União e o Estado. É caro, né? Cuidar da saúde é caro. É caro e ainda não é a contento. Né? A gente está investindo muito e não está a contento. Então, assim, mas é um grande anseio da população. Infelizmente, nosso município também não tem nenhum hospital privado que acaba ajudando, porque muitas pessoas que têm convênio acabam indo também para o SUS, porque não tem um outro. Tem a nova clínica, mas também é pequeno porte, e que acaba demandando e acaba indo ali que é mais perto. Então, a gente tem grandes, principalmente, é melhorar, porque se tiver saúde no bairro, eu sou assistente social gosta de prevenção. Isso, né? Então, você tem que prevenir, você tem que ter Prevenir. unidades funcionando adequadamente, para que as pessoas não fiquem doentes. Desafogar um pouco, né? 80% que vai na UPA, Ramon, é código verde. Código verde poderia ser consultas feitas na unidade de saúde. É muito legal, você tocou assim, e me lembrou um empreendimento de um amigo meu, Brasil. Ele acabou de lançar, coloca aí, moçada, ou arroba, o Tadodói, que é o código verde. É enfermeiro 24 horas, Ramon. Cara, você paga pouquíssimo e atende toda a família. Você paga pouquíssimo e, cara, ficou ruim de madrugada. Você pode telefonar para uma enfermeira especializada ou via Zoom. Então, um abraço aí para o Brasil, porque eu acho que vai ajudar muito essa primeira demanda que, às vezes, nem precisava. Às vezes, era coisa pequena que eu acho que o Tadodó, eu falei, Brasil, eu quero ser sócio dessa parada toda. Ele falou, não, cara, muito obrigado. Grande abraço aí pro Brasil, acho que vai desafogar muita coisa. É um grande projeto, cara. Um grande projeto que você falou nessa primeira demanda, nessa primeira, cara, vai desafogar muito. Às vezes nem precisa muito que eu vá até lá, né, e afogue muito as pessoas que realmente precisam dar uma atenção, né? Mas essa é a demanda, porque as pessoas, nessas horas de mal-estar, dor de cabeça, a pessoa não sabe o que fazer e não tem uma pessoa próxima para dizer, não, toma isso, toma aquilo. As pessoas vão no médico. Sim. É isso que elas precisam, né? Mas eu vou falar para você, eu morei em São José, eu acho que São José, cara, tá bem servido de saúde, assim, por mais que precisa, mas assim, cara, me encanta muito a cidade de São José dos Pinhais com os postinhos de saúde que tem aqui, com os atendimentos. Eu, cara, eu gosto muito de São José. Eu sou suspeito de falar de São José, porque 5 anos que eu morei aqui foi muito bom. Mas, prefeito, me fala assim, agora como prefeita, me fala dos empreendimentos, como um empreendedor deve empreender em São José dos Pinhais. Temos grandes multinacionais em São José, né? Temos a Renault. Cara, é bom investir em São José? Venda São José dos Pinhais, prefeita, para a pessoa empreender em São José dos Pinhais. Como é empreender em São José dos Pinhais? São José dos Pinhais é a cidade da região metropolitana que mais vai crescer nos próximos anos. Isso já é comprovado. Né? Se você vê o que ela já cresceu nos últimos anos, o avanço dela é muito grande. É uma cidade que vai estar despontando. A gente, quando você fala que aqui está vindo a terceira pista do aeroporto, que é para avião de carga, isso já é um atrativo para grandes empresas virem para cá. Né? Você está pertinho do Porto Paranaguá. É uma cidade que tem uma estrutura maravilhosa, né? Que está bem adequada para todos. Então, com certeza, a logística nem se fala. Então, São José dos Pinhais é a melhor cidade para se empreender. E que a gente está muito aberto para sentar com as empresas, para ver de que forma podemos estar
trabalhando juntos, eu tenho cobrado muito das secretarias agilidade, porque muitas vezes do empreendedor é a questão da agilidade para abrir a sua empresa, para o Sim. alvará. Isso é um problema grande aqui no Brasil. E levem para a gente. Eu estou criando, estou vendo agora, eu quero criar um canal de comunicação com a prefeitura, tipo um 56 de Curitiba. É um telefone só para todas as centrais de ligações, com toda uma equipe de atendimento, com todo um monitoramento e um sistema para ver o que está vindo, o que foi atendido, o que não foi. Mas, enfim, a todas as secretarias, a gente tem buscado. Eu falava muito na desburocratização, na agilidade. Eu falo sempre que é agilidade na legalidade. E, para o empreendedor, é uma grande reclamação de quem vai empreender, porque a pessoa, quando está montando um negócio, quanto antes ele começar a produzir ou a vender, antes ele ganha dinheiro. Exatamente. Né? Então, você tem que dar essa agilidade. Quanto mais demorar, ele está deixando de ganhar o resultado, o lucro dele. Então, a gente tem que ter essa agilidade. E tenho buscado, junto às secretarias, principalmente, o urbanismo teve grandes avanços, meio ambiente. Hoje, a gente conseguiu, depois de um ano, conseguir o certificado ambiental, que agora, antigamente, era só no IAT, né, que era o antigo IAP, agora é IAT, para algumas licenças ambientais, que antes era só no Estado, hoje o município também pode estar dando, né, essa licença para alguns empreendimentos. Então, isso já é um avanço que dá uma agilidade. Então, a gente vem buscando ações para que facilite para os empreendedores virem para cá. Eu tive a felicidade, Lucas, eu fui numa inauguração de uma empresa que veio para cá, que é chinesa, eu fiquei de cara assim. Eles fundaram, era de uma startup lá, com investidores, em 2015. Hoje, eles têm 10 mil carros próprios, acho que mais de 300 mil colaboradores, estão em 13 países. Nossa Gigantesca. E na inauguração que eu fui, eu fiquei muito feliz, porque o CEO da empresa falou que foi o município que teve a maior agilidade para que ele pudesse estar inaugurando a sua empresa. Então, assim, e se tem algum problema, se está com algumas dificuldades, me passe, porque eu falo sempre, agilidade na legalidade, é desburocratizar, porque aí isso facilita. Uma das grandes reclamações é por ser uma empresa no Brasil. Isso, né? É um problema para abrir e outro para fechar. Outro né? pra fechar, A gente tem, tomara que nenhuma feche, a gente só quer todo mundo com sucesso. Mas essa é uma grande dificuldade que a gente tem que desburocratizar. O pessoal aqui perguntou muito sobre o concurso de professores, sobre o futuro, sobre futuros concursos de São José, prefeita. Me fale um pouco. Então, o dos professores já era para estar startado, né? Estava conversando com o secretário. Eu gostaria ainda que fosse esse ano, creio que não vai dar tempo, mas possivelmente no início do ano que vem vai ter concurso de professores. Então, assim, hoje a gente abriu o PSS porque tem uma grande demanda e coloco aqui, é uma profissão que vai ter falta no futuro. Né? Sim. A valorização sempre do professor. É onde tudo começa. Onde tudo né? começa, com certeza. Então, a gente abriu o PSS, já deveria estar acontecendo, deu alguns problemas na tramitação para startar o concurso, mas se não acontecer até o final do ano, que eu creio que não vai dar tempo, porque o final do ano é muito tumultuado e seria ruim para quem vai fazer o concurso, fazer um concurso, porque eu falo que final de novembro, ainda ano de Copa, ano de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, eleição e Copa, né? Então, tá movimentado. possivelmente vai ser no início do ano que vem o concurso, mas logo no início, eu quero que seja logo no início. Então, quem quer fazer concurso e vai se preparando para professor, também está na Câmara Municipal, a gente está criando
o agente de trânsito. E devemos estar startando também no ano que vem esse concurso para bem menos vagas do que professor. Óbvio, professor é que tem maior demanda, né? Para agente de trânsito para o município. Fantástico. E tinha mais. Agora estão chamando o concurso da Guarda Municipal. A gente também criou cargo para professor de educação física na educação. Então, deve também, no ano que vem, ter concurso. Vai estar movimentado. Então. Que não tinha. Né? Eu vejo que é importante, então deve ter. Então, Nina, você comentou do concurso para agente de trânsito, né? A gente aqui, às vezes, conversa com alguns empresários e tem uma pergunta que eu queria fazer em relação ao STAR. Estacionamento rotativo. Isso daí. Boa pergunta, hein, Ramon? Vamos aproveitar que a prefeita está aqui e vamos perguntar, né? Porque Ele já foi licitado, já deve estar homologando, né? Então a vai empresa. ter Star em São José? Vai. Ai, Eu sei que tem algumas pessoas que não gostariam. Tem ações que uns querem, outros não querem. Mas é a rotatividade, né? Necessário Tem muitos hoje pra cobrando. São José. Então tá com o trânsito, né? O secretário Lucas, toda a tua equipe vai ter sim. Importantíssimo. De 1 hora, 2 horas, você sabe já, prefeito, ou não? Porque Curitiba é 1, no máximo 2, né? E tem que vazar do local. No lá. máximo 2. E vai ser com aplicativo, mesma coisa que Curitiba, sabe ou não? Sim, possivelmente. Possivelmente. Aham. Que legal. Falando de Star, isso é bom pra gente, né, Ramon? Porque tem... porque a gente precisa de estacionamento. na Barbearia São José. E tem os caras aí que vai trabalhar e deixa o carro aí. A gente precisa de rotatividade. Isso vai ser bom. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Inclusive, vai vir um festival aqui na frente, né, prefeita? Vai vir um grande mercado aí, que São José vai ganhar bastante aí, né? Bem legal o projeto, já visualizei. Ah, já viu? Veio o empreendedor, os investidores que vão estar construindo. E os 2 irmãos, agora me fugiu o nome dos dois. Essa é são de Cascavel, né, os donos do festival. Não vou falar porque eu posso falar errado, mas foram 2 irmãos muito simpáticos que estiveram no gabinete demonstrando o projeto. É um grande projeto, a entrada é pela Visconde do Rio Branco e a saída na Veríssimo Marques. É um projeto bem legal, são 2 andares, estacionamento, vai ter restaurante, lojas. Vai ficar legal, né? Vai ficar muito legal o projeto. São José merece. Merece mesmo, fiquei muito feliz. Prefeita, cara, qual na carreira política que te inspira? Fizeram uma pergunta aqui, eu tô lendo aqui, né? Na carreira política. Agora eu quero... Quem que te inspira na carreira política ou na vida? Né? Me fale um pouco sobre seu lado pessoal aí. Né? Quem que te inspira nessa carreira, na vida e na política também? Nossa, Tem alguém ou não? são tantas pessoas. Na minha vida, sempre quem me inspirou, e eu falo que eu levo o legado, não é nenhuma pessoa pública, é meu pai. Teu pai. A gente percebe A o gente carinho percebe, que É o meu pai. Falar dele me emociona. Tem 20 anos que ele faleceu, mas para mim parece que foi ontem. Né? Então, é o exemplo do que ele me deixou. Né? Tem grandes pessoas que fizeram história, né, na nossa vida, na política também. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava em Bauru e eu fui ver um comício do Mário Covas, mas isso eu tinha 23 anos, né? Nunca, acho que na época nem me imaginava estar na política, né? Mas a gente tem grandes nomes de pessoas que fazem política séria, de respeito e com ética, né? Então, é importante. Mas o meu legado de exemplo de vida e do que eu quero deixar é o exemplo do meu pai. Ah, que legal. Passar o legado, né? Ele deixou legado, tem que passar esse legado aí. E da vida a gente não leva nada. É a nossa história que fica, Lucas. Nossos bens materiais vão ficar para outros, mas o que a gente fez é o que as pessoas vão falar de bom ou de ruim. Isso é verdade.
E eu falo, tem uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas. Vejo nos outros primeiros as qualidades, porque daí os defeitos ficam pequenos. Nós, seres humanos, temos manias de ver primeiro os defeitos. O que você fala? Ah, aquele cara... Não é isso. A gente tem que falar primeiro uma qualidade. Até, às vezes, da gente mesmo, a gente pensa primeiro no quê? No defeito. E tudo que a gente manda para a nossa mente é o que fica. Né? Então, a gente tem que mandar coisas boas. Né? Ao longo, às vezes eu rodo a baiana também. Né? A gente tem essas... Tem os momentos, Tem que ter uns piti também. Mas eu falo, uma das coisas que eu tenho procurado, o equilíbrio e ter bom humor. É importante. Não é verdade, Ramon? Importantíssimo. Equilíbrio e bom humor. Bom humor é a essência da vida. Então, Felicidade. Então, às vezes, eu ando assim, eu ando pedindo muito essa questão do equilíbrio e do humor. Às vezes eu vou num casamento e eu falo, te dá uma receita. Tem que ter amor, respeito, paciência, mas tem que ter bom humor no casal. Né? E isso é na vida. Né? Aquela pessoa que está de mal... se você tem uma pessoa que está sempre de mau humor, está de mal com a vida, ele te contagia. Não é verdade? É bom nem ficar muito perto da pessoa assim. É verdade. Está sempre cara feia. Então, a vida é curta, tem que aproveitar mais. Nina, me fale sobre o futuro. Quais são os teus planos futuro? Pensa se candidatar novamente, por mais que é recente ainda. Né? Mas me fale, quanto Nina prefeita e quando Nina... pessoa física e jurídica também. Me fale os planos futuros da Nina. Politicamente falando, eu falo que a reeleição é sempre o certificado de um bom político. Né? Então, é óbvio que você vai querer uma reeleição. Sim. Né? É o teu troféu. Sim. Né? O jogador não é a vitória, a taça. Né? A reeleição é o troféu do... Não vamos chamar de troféu, porque não é uma coisa assim, mas é um reconhecimento, essa é a palavra. Né? É o reconhecimento do meu político e a reeleição. Então, é óbvio que se você trabalha, é porque você quer uma reeleição. Sim. Então, a gente trabalha. Eu não posso estar aqui, seria hipocrisia falar que você não pensa. Pensa. Mas o primeiro ato, eu falo que voto é consequência de um bom trabalho e respeito com o povo. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer com vontade, com amor, né? Estar com eficiência, com responsabilidade, para que isso seja uma consequência do reconhecimento da população. Porque o voto é o reconhecimento do cidadão, do povo, com a pessoa. Se ele ainda não trabalhou, daí é a confiança. Quando você já tem um trabalho na política, é o reconhecimento. Quando você sai a primeira vez, é a confiança de ter uma pessoa para estar te representando. Então, o que eu desejo, mas no meu dia a dia, eu falar não quero, eu quero. Mas o que eu penso no meu dia a dia não é na reeleição. O que eu penso é o trabalho, é de fazer bem feito, de fazer uma cidade melhor para o povo, para todos nós. Esse é o meu desejo hoje. Trabalhar bem para a nossa cidade, com muito respeito pela população. Eu tenho procurado demonstrar muito isso. Amor pelas pessoas, respeito. Peço muito para todos os nossos servidores o acolhimento, o saber dizer não. Sei que ainda tem problemas nesse sentido, porque nem todo mundo, em qualquer setor, né, de ter esse carinho com as pessoas. É importante isso. O mundo só vai ser melhor quando nós dissermos bom dia um para o outro. Verdade. Né? Rapaz, ela deu uma aula agora. Em poucos minutos, a Nina deu uma aula. Nina, cara, para mim foi um prazer muito grande estar aqui com você. Ramon, o microfone é seu. Ô, Nina, eu sei que você tem mais perguntas aí. Hoje a gente vive num mundo louco. Né? A gente vê um monte de barbaridade na televisão e a gente sabe que a mulher sofre bastante, ainda infelizmente. Isso é em casa, é na rua, é no trabalho. Dentro da política, ainda existe muito machismo, ainda existe isso.
Ou já se quebrou um pouco? Seja bem sincera para nós aqui. Existe. Existe? Existe. E sinto em algumas ações até, às vezes, de próprios servidores. Às vezes eu penso que se talvez eu não fosse mulher, agiriam de outra forma. Olha só, Lucas, não é fácil. E na política também. Se há uma coisa que eu passei a usar mais agora, Ramon, é salto alto. Quando tem reunião com muito homem, eu vou de salto alto. Não que eu já não vá de cabeça erguida, porque você tem que se posicionar. É o teu posicionamento que vai buscar o respeito com as pessoas. Né? Mas é muito importante, ainda existe, o mundo, tem reuniões que tem 40 homens e 4 mulheres. É uma diferença muito grande. É uma diferença ainda, né? muito grande. A gente precisa ter uma maior representatividade, e eu falo que eu não sou feminista radical. Sim. A gente, eu busco a igualdade e o respeito, andarmos lado a lado. Nada que é mais para um ou menos para o outro é bom. É importante o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Né? Então, e assim é na política. Temos que ter mais mulheres, ter esse equilíbrio, ter esse posicionamento. Você falou bem em até aproveitar esse espaço, Agosto Lilás. O Brasil é o 5º país do mundo em violência contra a mulher. É muita coisa. Então, para nós, mulheres, ainda tudo sempre foi muita luta. Né? A nossa história é recente de voto. Né? Imagine, as mulheres não podiam estudar. Então, o mundo, a cultura é machista. Então, eu não brigo ainda mais, porque eu vejo que foi criado desta forma. Sim. Né? Então, a gente tem que começar a se posicionar, e muitas vezes eu falo para as próprias mulheres, como que vocês estão fazendo com filhos homens e filhas mulheres? Como que você está tratando? Você está... É hoje que começa a posicionar lá para frente. E, muitas vezes, as pessoas não se apercebem disso. Por que a filha pode arrumar a cama e o filho não? Sabe? É um exemplo banal, mas isso muda lá no futuro. Né? Então, é essa ação. E, muitas vezes, até a gente estava debatendo agora com um grupo de mulheres, que a gente tem que dar forma de acolhimento, de dar formas para que as mulheres possam garantir seu sustento financeiro, porque muitas vezes a mulher fica na violência, no ato abusivo, porque ela não tem condições financeiras. Então, nós temos que trabalhar essas questões, mas nós temos que trabalhar também e deixar aqui para vocês. A gente está numa barbearia que tem um mundo mais nos homens. Trabalhar com os homens, o que nós precisamos mudar enquanto atitude de homens para buscar esse equilíbrio, para buscar esse respeito com as mulheres, porque chamar de gostosa é assédio. Né? De que forma que eu quero essa relação? Né? Então, de trabalhar nesse sentido. Mas na política ainda tem, é óbvio que tem. Eu vou mandar para vocês, quem não assistiu, tem numa rede social um vídeo que era da minha campanha, que foi na convenção do meu partido. E eles fizeram alguns trechos de frases que estavam nas redes sociais. Quem é essa mulher? Essa mulher... mulher não pode fazer, não tem condições. Eu ouvia muitas pessoas na campanha, desculpe se eu estou me estendendo, mas... Por favor, por favor. Às vezes falavam assim para mim, mas a gente teve uma presidente mulher que não foi muito boa. Eu falei, te dou exemplo de 10 homens também que não foi boa. É verdade. Só teve uma mulher, não é verdade? Muito bom, Nina, muito bom. Então, ainda tem muito nesse sentido, essa questão de se colocarem nesse sentido. Então, a gente busca esse espaço. E eu fico muito feliz de estar como a primeira mulher prefeita. Um amigo meu me falou, vocês não foram, então estão convidados a ir tomar um café lá no nosso gabinete. Eu falo que é nossa prefeitura e nosso gabinete. Perfeito. Para eu, Nina, prefeita, não existe a palavra eu, somos nós. Né? E tem uma parede lá com a foto dos prefeitos.
Só tem homens. Daí um amigo meu foi lá um dia e falou assim para mim, Nina, você já imaginou? Você não está tendo noção hoje, mas daqui 100 anos vão olhar a parede e vão ver que você foi a primeira mulher prefeita. Então, eu fico feliz de fazer parte desse degrau que ajudou a mudar a história aqui do município. Assim como eu valorizo todas aquelas mulheres que lutaram para que a gente conseguisse essa igualdade hoje. Isso que você falou é uma palavra, né? Não sou eu, somos nós, que é uma filosofia africana muito legal. É uma palavra africana que fala Ubuntu, que significa sou quem sou porque somos todos nós. Então, Ubuntu para você, prefeito. Então, isso é muito legal, né? É uma filosofia muito, muito interessante, que eu uso, às vezes, em umas palestras também, e uso muito, né? Ubuntu, porque sou quem sou porque somos todos nós. Né? Então, isso Pode adotar, Ubuntu. Ubuntu, uma filosofia africana. Vou te mandar um vídeo explicando, acho que Thiago alguma coisa, ele é de Joinville, ele explica muito legal. Então, isso é muito verdade, né? Até na oração, ao pão nosso de cada dia, né? Então é muito nós, né? Eu não sou ninguém aqui, eu sou porque existe uma galera aqui, né? Então é muito legal o que você falou, né? Ubuntu. Você falou do pão nosso, talvez isso, eu lembro que tinha um exemplo que era de um círculo de pessoas que talvez era da África também, que fazia muito sentido. Você falou do pão nosso, eu falo sempre que as pessoas é muito assim, venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, muito pouco. Muito. Né? Exatamente. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita. Então, para demonstrar, né, que... E você falando, né, o assédio, né, o ser mulher, a gente recebeu a tenente Giovanella Juba, né? Giovanella, né? A tenente que a gente recebeu, né, Rebeca? Tenente Giovanella, né? Esqueci o primeiro nome dela. Michele. A tenente, mulher fera, tá? Tenente médica, tenente da polícia, né? Empreendedora também. Ela falou assim, Lucas, já veio o cara pra cima, conversando em off, Lucas, já, sabe o que tem que fazer? É só ir pra cima que ele arrega. Ela mandou isso. Falou, cara, é só a mulher ir pra cima, duvido ele levantar a mão. Ela falou assim, é só ir pra cima que ele arrega. E é verdade, cara. Entendeu? E ela falando um pouco sobre isso, eu achei muito legal da parte dela. Ela falou, cara, é só ir pra cima que ele arrega, né? Experiência própria. Ela postou uma vez um cara que foi pra cima, ela falou assim, mulheres, experiência própria, é só ir pra cima que ele arrega. Né? Então, cara, mas assim, eu imagino tanto de leão que você deve, desde 2012, da tua primeira candidatura, né? E até hoje, só imagina lá em 2012, mano. Então, mas cada vez, porque agora o desafio também é maior, né? Um outro, né? Então, é um cargo maior, é muito mais gente. Mas eu tenho sido feliz, acho que eu estou conquistando. Eu sempre falava que eu busco sempre o respeito político, né? O respeito da mulher e da política mulher. Né? E eu sempre busquei, prezo muito pela ética, pela humildade, pela valorização das pessoas, de ter esse respeito com todos. Eu acredito muito nisso. Não é fácil? Não é. Mas o primeiro passo que eu vejo, eu sei que é muito difícil aquelas mulheres lá da periferia, lá daqueles bairros, que às vezes não têm alimento para dar para o seu filho, que tem as grandes dificuldades, mas o primeiro passo ela tem que se gostar para se fortalecer. E é esse passo que nós, mulheres, que temos uma condição de buscar nos unirmos para fortalecer aquelas mulheres mais vulneráveis que estão lá, através de trabalho, através de ações, através de qualificação, para que cada vez mais todas consigam respeito. Então, é a união que faz a diferença. E nós, eu brinco, Lucas, sabe que nós somos a maioria dos eleitores, né?
Que mulheres unidas jamais serão isso é vencidas. verdade. Né? Mas não é esse mundo que a gente quer, nem só de mulheres, nem só de homens, de seres humanos que tenham princípios, que tenham Isso. coração, né? E que queiram sempre o bem do O amor ao próximo. próximo. O amor ao próximo. Fantástico. Show de Mano, eu tive uma aula hoje. Uma aula, de verdade. Não. Cara, eu amo fazer isso, de verdade. Cada aprendizado e cada experiência sendo compartilhado, eu acho que esse é um dos segredos do sucesso, é compartilhar a experiência ao próximo. Né? Amar ao próximo e tudo que você falou. Ramon, hoje eu tive uma aula com a prefeita de São José dos Pinhais e estou Com muito certeza. honrado a isso. Ramon, Já tinha ouvido falar bastante. Ah. A gente ouve bastante, Nina. A gente tem comércio, essas coisas ouve bastante. A aceitação à sua pessoa, ela é bem legal. muito legal. Pode dar um sabe? feedback. Eu falo que críticas construtivas eu aceito, porque é errando que a gente aprende. Né? Crítica- Você falou antes lá do Brasil, né? Eu falo que de toda coisa ruim a gente sempre tira algum aprendizado. E da pandemia veio muito a questão do online, do telefone, de muitas ações que vão permanecer. Sim. Né? Então, é dessa forma. Eu gosto de feedback, de críticas construtivas. Eu aceito, gente, eu tenho humildade para ir lá e pedir desculpa se eu errei. Mas o que eu fico brava é de pessoas que se escondem atrás de um notebook, agora nem se fala mais computador, eu sou meio antiquado, né? Mas das redes Sim. sociais, Sim. que não mostram o rosto, e que querem só para derrubar, não é nem a Nina, é a gestão. Atrás do teclado. Sim, Que esse é um busca problema grande. mídias sociais, né? É muito bom, é importante o que aconteceu com a tecnologia. Mas as pessoas têm que pensar que um ato, uma palavra ferida para alguém pode nunca mais retornar. Eu tenho várias ações ainda de fake news da minha campanha e vou até o final. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas. Então, às vezes, tem pessoas que ficam lá só para criticar, porque querem derrubar a pessoa. Sabe? Isso é muito feio, gente. É muito feio. Verdade. Nina, agradeço muito obrigado pela tua prosa, muito obrigado por ter falado um pouco da tua experiência, amei quando você fala do teu pai, porque quando fala de família eu também me emociono muito, né? Só de falar de meu irmão, da minha irmã, dos meus pais, eu já não consigo nem, a voz embarga aqui, porque eu acho que esse é o pilar principal de tudo, é a base, é a família. Nina, eu fiquei muito feliz, mas assim, ó, o microfone está aberto, fala o teu arroba aí, né, o teu arroba, teu Instagram, para o pessoal te seguir, e o que você quiser falar aí, pode ficar à vontade, Nina. Então, gente, me sigam na rede social, é Prefeita Nina Singer. Eu costumo postar, até eu quero melhorar um pouco, eu quero tentar fazer pelo menos uma vez por semana, no máximo. Eu gostaria uma vez por semana, mas às vezes as pessoas reclamam muito de agenda comigo. Sim. Mas, gente, eu trabalho no mínimo 12 horas. Mas o que eu quero, assim, pelo menos uma vez por semana, responder perguntas que postam nas redes sociais minhas. Boas e ruins. Não vou só escolher as boas, não. Tá? Vai ter as ruins também, porque é com as críticas que a gente melhora. Isso, então, né? é algo que eu quero fazer. Então, sigam Prefeita Nina Singer, né, tanto no Insta, quando tem a minha página no Face, e eu estou aqui para estar sempre conversando. Eu faço gabinete no bairro. Legal, até isso. Afinal, eu vou fazer 48, se conseguir fazer mais. Eu tenho que repor alguns, por causa da pandemia, a gente parou. Eu gosto de interagir. Então, me sigam, gente. Torçam pela prefeita, por São José dos Pinhais, ame a nossa cidade como eu amo, porque juntos nós vamos fazer essa aqui a melhor cidade do sul do mundo. Isso é aí. com vocês. Melhor cidade do sul do mundo, eu gosto muito dessa frase. Ramon, meu parceiro, obrigado, cara, Valeu, obrigado pelas Luquinhas. provas, obrigado por me ajudar aqui, obrigado por Tamo dar essa junto pancada, tá bom?
Moçada, fala aí, Nina, pode Eu falar. esqueci, falei com eles, mas obrigada, Ah, Lucas, imagina. pelo convite. Adorei Eu que estar aqui agradeço. batendo esse papo. Eu gostei demais. Vou esperar, Ramon, né? Vou esperar vocês para irem tomar um café no nosso gabinete. Ó, você já me Vamos chamou sim. 2 vezes, então é 2 vezes que eu vou lá, então. Pode aí. ir, pode ir. Ó, e tem até bolachinha, tem até biscoito lá. Eu vou tá? demais, Coisa trocamos do uma interior, prosa. tem que ter um café com um biscoitinho. Trocamos né? uma prosa, uma coisa que eu gosto de fazer. Nina, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Obrigado pelo obrigado. seu tempo, obrigado por ter compartilhado a tua experiência com a gente. E eu agradeço muito te conhecer mais pessoalmente e um pouco daí da tua história. Muito legal, viu, Nina? Obrigado. Moçada, você que acompanhou até aqui, eu agradecer mais uma vez a GL Inteligência Contábil, a Vale Sul, né, os patrocinadores do podcast. Né, um abraço para todo mundo, né, a Barbearia São José, né, centro de São José, em Blumenau, e o pessoal da One Way. Para você que não segue, segue lá, lucas.forte.podcast, segue lá, tem os cortes, tem os outros episódios que rolou, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso ajuda muito a espalhar e propagar esse conteúdo tão bom aqui. Ramon, mais uma vez, obrigado. Obrigado, querido. Tamo junto. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo episódio. Qualquer coisa, nos chama ali no direct, que o pessoal responde, eu respondo também, e a gente se fala aí. Beleza, moçada? Tô esquecendo alguma coisa, produção? Tá tudo certo. O árbitro pode apitar no meio de campo? Então apita o árbitro, eu fico por aqui. Fique com Deus, uma ótima semana e tchau, obrigado.